Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Nós nos alegramos no Senhor, Pai. Nós sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor. Aleluia. Todas as coisas estão no controle do Senhor, todas as coisas nós deixamos a Ele, porque o Senhor é tudo que nós temos. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós aguardamos a tua volta, Senhor. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós confiamos na tua promessa, Senhor. Nós confiamos no teu poder, Deus. Aleluia. E por isso te exaltamos, te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. De um grande amigo, um grande compositor, José Carlos Leal, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas a justiça, por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
poda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e então habitarei na casa do meu Senhor por longos dias, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam, me consolam por longos dias, me consolam, me consolam, me consolam. Graça e paz. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias em Números capítulo 15, de verso 37 a 41. Diz o seguinte aqui a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. E eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. E eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, bendizemos teu santo nome, glorificamos ao Senhor, reconhecendo, sabendo realmente que sou o Senhor o nosso Deus, sou o Senhor o nosso Pai, não temos outro para além de ti, nós nos descansamos em teus braços, ó Senhor. Deus, sou o Senhor que cuida das nossas vidas, sou o Senhor que toma conta das nossas vidas, sou o Senhor que nos livra, ó Pai, de todos os perigos. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui na tua presença, Senhor, apesar de sabermos que o Senhor está sempre conosco. Oh Deus, muito obrigado pela tua presença, ó Senhor, o tempo todo, pelo teus cuidados, ó Pai, em nome de Jesus. E agora, ó Deus Todo-Poderoso, neste momento nós pedimos que o Senhor esteja à vontade aqui no nosso meio, esteja agindo aqui neste lugar, ó Senhor. Senhor Jesus, esteja à vontade aqui neste momento. Espírito Santo esteja operando aqui.
E nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, Deus, por este momento. É um privilégio, ó Senhor, buscarmos a presença do Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor, em nome de Jesus, em que nós oramos, ó Pai, nós te agradecemos. Amém, ó Senhor. Amém. Irmão, esta é a palavra de Deus. Quando ele começa a falar sobre os cuidados que são necessários, o tema da nossa mensagem diz o seguinte aqui. Eu lembrete da lei para não pecar. Lembrete da lei para não pecar. Parece um pouco simples, né? Nós precisamos lembrar. Então, e aqui a palavra de Deus diz o seguinte, como diz aqui, primeira coisa fala de Deus mesmo falando a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. Presas. Qual é o objetivo? E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. As borlas é para fazer com que vocês se lembrem, fazer-vos lembrar dos mandamentos do Senhor. Não é apenas lembrar, mas também para que cumprais os mandamentos do Senhor. Porque lembrar apenas não é nada. Muitas pessoas às vezes sabem das palavras, dos mandamentos do Senhor. Mas cumprir é que é importante. E então ele diz o seguinte, aqui tem dois objetivos. Essas borlas estarão nos cantos das vossas vestes, para que quando vocês olham para as borlas, então lembrem dos mandamentos do Senhor. Para quê? Para cumprir os mandamentos do Senhor. Para que cumprais os mandamentos do Senhor. E quando cumprir, o que vai acontecer? Diz o seguinte aqui. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então, quando vocês lembrarem os mandamentos do Senhor, as borlas que vão fazer com que vocês se lembrem os mandamentos do Senhor, então os mandamentos do Senhor vai fazer com que vocês não adulterem, para que seja livre de adulteração, para que não ande segundo os desejos de vossos corações, para que não ande segundo aquilo que vocês vejam, mas para que vocês cumpram as palavras do Senhor, os mandamentos do Senhor, estatutos do Senhor, juízos do Senhor, que Ele vos determinou. Indo mais adiante, disse o seguinte, o que Ele falou mesmo? Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Só quando vocês lembrarem dos mandamentos do Senhor e cumprir os mandamentos do Senhor, esse mandamento vai fazer com que vocês sejam santos. Vai fazer com que vocês sejam santos. Muitas vezes, lembramos das coisas que nos prejudicam. Mas aqui, quando Deus fala aqui para Moisés, que avisa o povo de Israel e coloca algum sinal, para que olhando para esse sinal, lembrem dos meus mandamentos,
os meus mandamentos, cumprindo-os, vai fazer com que eles sejam santos. É só cumprindo. Não é apenas lembrar, mas é só cumprindo. Lembrar e cumprir. Tem duas funções. Tudo a partir das borlas, que estará na roda das suas vestes. Olhando para essas borlas, então vamos lembrar dos mandamentos do Senhor e cumprindo os mandamentos do Senhor vai fazer com que vocês sejam santos, porque estavam adulterando. Adultério que está falando aqui é que estava adorando outros deuses, buscando outros deuses. Estavam servindo outros deuses, abandonando o seu Deus. No verso 41 diz o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E ele falou duas vezes aqui: eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não existe outro Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Fui eu que vos tirei da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, para que vocês cumpram os meus mandamentos. Não estejam adulterando, servindo outros deuses, mas estejam me servindo, porque fui eu que vos tirei da terra do Egito. Meu irmão, minha irmã, você tem consciência disso? Para um pouco para pensar. Onde que Deus te tirou? De onde? De onde que Deus te tirou? Onde que Ele te buscou? Como estava a sua vida? O que você praticava? Qual era o teu Egito? Que tipo de Egito que você estava? Que Deus estendeu a mão, te pegou de lá e te trouxe para o reino dele. Você às vezes pode dizer: mas eu não vi a mão de Deus, não. Esse mensageiro, a pessoa que levou a palavra de Deus para você, foi enviado por Deus. Esse evangelista, esse missionário, esse irmão da igreja, foi o enviado de Deus para te resgatar no Egito que você estava, na opressão onde você estava, para te levar para o seio de Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Isso não é no passado só, não. E agora também. Cada um de nós estava no seu Egito. Eu não sei o que você praticava antes de conhecer o Senhor. O que você praticava antes de ser resgatado. Mas Deus estendeu a mão e enviou alguém. E o Espírito Santo falou contigo, te convenceu, te fez com que você reconhecesse que realmente a tua vida precisava de um Salvador. O Salvador que morreu na cruz. O Salvador que entregou a sua própria vida. O Salvador que te comprou pelo seu próprio sangue. E Ele derramou o seu sangue na cruz para conseguir te resgatar do Egito onde você estava para a presença de Deus Todo-Poderoso. Então ele disse o seguinte a Deus aqui. Falou para Moisés: fala para o povo de Israel, para que coloque esse bola nas suas vestes, de modo que, olhando para as bolas, eles vão conseguir lembrar dos meus mandamentos e pratiquem. Nós precisamos lembrar os mandamentos do Senhor e pratiquemos. Como nós podemos, o que nos faz quando nós lembramos os mandamentos do Senhor? Qual é a melhor coisa que acontece conosco?
Porque muitas vezes nós pensamos que, às vezes, somos mais capazes. Aqui, em 1 Samuel, capítulo 14, verso 6, diz o seguinte, a palavra de Deus: lembrar do Senhor. O que nos faz quando nós lembramos do Senhor? Quando estamos numa situação tão difícil e nós lembramos para o Senhor, olhar para o Senhor, o que diferença faz isto na tua e na minha vida e na vida da igreja? E Deus estava falando aqui, falando com Moisés, para que o povo de Israel lembrasse dos mandamentos do Senhor e praticasse os mandamentos do Senhor, porque isso só isso que faria com que o povo fosse santo. Então nós estamos vendo aqui, em 1 Samuel capítulo 14, verso 6, diz o seguinte a palavra de Deus: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Jonatas estava passando uma situação tão grande. Estava passando uma situação de guerra. O povo de Israel estava apertado. Estava sendo apertado cada vez mais pelos filisteus. E a mente, para conseguir vencer os filisteus, precisava de um número muito grande de exércitos. Mas Saul, quando ele viu que o número que ele tinha de soldados era tão pouco, pelo menos 600 que ele tinha, era pouco, para conseguir vencer os filisteus que estavam acampados. Então, Saul, e ele começou a ver que alguns soldados já estavam fugindo, por ver que os filisteus estavam apertando cada vez mais. O que Jonatas disse aqui ao seu escudeiro? Ele disse o seguinte aqui. Falou Jonatas aos seus escudeiros: passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor não nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Para o Senhor não existe nenhum impedimento de livrar com muitos ou com poucos. Mas eram quantos? Eram apenas 2 pessoas. Então Jonatas lembrou do seu Deus. Estava passando por essa situação. Jonatas lembrou do seu Deus. Lembrou do Deus que não tem impedimento nenhum para conseguir livrar. Um Deus que pode livrar com muitos, assim como com poucos também. Mas o que é importante aqui é porque Jonatas lembrou do seu Deus. E ele disse para seu escudeiro: olha, vamos passar por meio dessa guarnição. Quem sabe, talvez Deus pode nos livrar. Porque para Deus não existe nenhum impedimento. Para o nosso Deus, Ele pode livrar com muitos, assim como com poucos também. Mas nós aqui não somos poucos de quase nada. Somos apenas 2 pessoas. Mas vamos passar por meio dessa guarnição dos incircuncisos. Porque nosso Deus é um Deus todo-poderoso. O Deus que pode livrar com muito. E Ele vai nos livrar também com poucos. Irmão, lembra do seu Deus todo-poderoso. Quando você estiver passando por um momento tão difícil, lembra do seu Deus todo-poderoso. Jonatas aqui, e ele lembrou do seu Deus. Apesar que estava só com seu escudeiro, uma pessoa inexperiente, que não conhecia, o que ele sabia era apenas só carregarem setas, carregarem arcos. Mas ele lembrou do seu Senhor. E ele olhou para o seu escudeiro.
Olha, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. De modo que, e Ele pode, aquele que livra com muitos, Ele pode livrar também com poucos. Mas o que nós precisamos agora é de lembrar de que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Eles passaram por meio da guarnição. O que aconteceu? O que aconteceu mesmo? Diz a palavra de Deus. O importante foi de tomar os primeiros passos. O resto é o Deus que faz. Jonathan e seu escudeiro, e eles tomaram os primeiros passos. E eles começaram a entrar por meio da guarnição dos filisteus. E assim, quando começaram a dar os primeiros passos, diz o seguinte, a palavra de Deus, que no meio da guarnição começou a haver uma confusão entre eles. Começaram a ouvir um barulho diferente. Começaram a ouvir vozes diferentes. E então começaram a lutar entre eles. E eles começaram a correr. Começaram uma confusão de tal maneira que começou a se matar-se entre eles. Por quê? Porque eles tiveram coragem de lembrarem o seu Deus Todo-Poderoso. Foi a única coisa que eles fizeram. Irmão, o teu Deus, o meu Deus, faz toda a diferença. No meio de uma situação, lembremos dele. No meio de uma situação do perigo, lembra-se dele. Quem vai trabalhar é ele. Quem vai lutar é ele. O que você precisa é só lembrar dele e confiar nele. O que você precisa fazer é lembrar e confiar nele. Foi isso que Jonathan fez aqui. E nós podemos ver aqui também, em 1 de Reis, capítulo 1, 1 de Reis, capítulo 8, verso 46. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 de Reis, capítulo 8. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Este foi Salomão, na dedicação da casa do Senhor, na dedicação do templo. Nós podemos ver o que ele disse aqui, no verso 46. Diz o seguinte a palavra de Deus. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativo à terra inimiga, longe ou perto esteja. Longe ou perto esteja. Verso 48. E se converter a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, e que deste a seus pais para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve, Senhor. Só o voltar. Quando os levar cativos, quando os levar presos, onde for, este aqui foi Salomão orando, porque não há homem que não peque. Mas se no caso deles pecarem, o Senhor os levar cativo, quer seja longe, quer seja perto, mas quando eles se lembrarem da tua presença, desta cidade e desta casa que edifiquei em teu nome, ouve, Senhor. Ouve, Senhor, e perdoa os seus pecados. Traga de volta para a sua terra. Traga de volta para a terra que o Senhor prometeu a seus pais. Traga de volta para a terra que o Senhor deu a Abraão. Traga de volta para a terra que o Senhor deu a Isaac.
Traga de volta para a terra que o Senhor deu a Jacó. O Senhor prometeu, foi o conjuramento que o Senhor deu aos patriarcas. Se o povo pecar, o Senhor os levar cativo, onde estiver, mas se eles lembrar do Senhor e olhar para esta terra, eles buscarão o Senhor, se entregando ao Senhor, perdoa seus pecados, traga de volta, porque não há homem que não peque. O importante é quando eles lembrar do Senhor, traga de voltas. E aqui Salomão, quando ele começa a dizer, não há homem que não peque. Meu irmão, você já pecou quantas vezes? Se você for santo em tudo, glória a Deus. Mas aqui nós encontramos que nós falhamos. Todo homem falha. Mas não permita que a falha te faça com que você seja retido num lugar ou paralisado. Não te torna paralítico no pecado. Não há motivo para você se tornar paralítico no pecado, preso no pecado. Lembra do seu Deus. Lembra do seu Pai. Lembra do Deus do universo. Lembra de Deus Todo-Poderoso. Deus onipotente, onipresente, onisciente. E volta para Ele. Então aqui, Salomão disse, onde estiver, basta se lembrar do Senhor e olhar para o Senhor. Por favor, perdoe seus pecados e traga de volta. Nós podemos ver aqui também em João capítulo 2. 1 de João capítulo 2. 1 de João capítulo 2. O que é que nos diz a palavra de Deus? Nós estamos ouvindo Salomão falando que, intercedendo pelo povo de Israel, falando com Deus que quando eles pecassem, se Deus os levasse cativo, seja onde forem, mesmo seja longe ou que seja perto, mas se reconhecesse, lembrasse do seu Deus, lembrasse da sua terra e virasse para a sua terra, levantasse a mão para lá e invocasse o seu Deus para que Deus os perdoasse dos seus pecados e levasse de volta para a sua terra que foi dada aos seus pais. Nós aqui também encontramos no verso 2, 1 de João capítulo 2, verso 1 e 2, diz o seguinte a palavra de Deus: filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse é João. Quando ele fala aqui, Salomão disse que o povo, quando pecasse e se fosse levado cativo, olhasse para onde mesmo? Para a terra da promessa. Para a terra que eles foram dados. Para a terra que foi dado aos seus patriarcas. Então, quando eles se lembrassem dessa terra, do seu Deus, quem estava governando nesta terra, Deus perdoasse os seus pecados. Mas agora aqui João, e ele fala também para nós, olha esses filhinhos, eu estou vos escrevendo, para que, eu estou vos escrevendo essas coisas, para que não pequeis. Mas todavia, se no caso pecardes,
Nós temos um advogado diante do Pai que intercede por vocês. Se no caso isso acontecer, se dirijam-se a Ele. Peçam a Ele para que Ele interceda a favor de vocês. É o nosso advogado. Não é só para nós, mas para toda a humanidade, do mundo inteiro. Ele é o nosso advogado, sem custo. O custo que era necessário ser pago, Ele já pagou na cruz. Ele fez com que só o corpo fosse pendurado na cruz. E Ele fez com que o seu sangue fosse derramado na cruz, para que você fosse justificado sem custo, sem precisar de pagar nada, porque Ele já pagou. Então, caso isso acontecer, se no caso você pecar, olha para Jesus, que é o seu advogado e meu advogado, advogado da igreja, advogado de todo membro, advogado de todos os cristãos, advogado que nos justifica diante de Deus Pai. Olhem para Ele. Se dirijam-se a Ele. Nós temos a quem olhar hoje, para o nosso Senhor, para o nosso advogado, que está diante do Pai, que está à destra do Pai. E Ele é que nos justifica diante do Pai. Olha para Ele. Você pode dizer às vezes, eu pequei muito, não mereço mais. E Salomão aqui pediu a Deus, dizendo que se o povo pecasse e Deus levasse cativo, se o povo lá reconhecesse, lembrasse do seu Deus, lembrasse da sua terra, lembrasse da casa que foi construída, que foi consagrada a Deus, e aí se levantasse a mão em direção onde estava a casa, onde estava a sua terra, e Deus perdoasse os seus pecados. E nós aqui também encontramos que o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, que é seu advogado, quando você pecar, se dirigindo a Ele, pedindo a Ele, para que se intercedesse a seu favor, pode ter certeza que seu pecado vai ser perdoado desde o momento que você se arrependa. É necessário que você se arrependa. Irmão, quem se arrepende não volta a praticar de novo, não. Não volta não, Senhor. Abandona de uma vez por todas. Temos o nosso advogado, que é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele é teu, é meu advogado. Lembremos dele. Lembra-te dele. Porque caso você pecar, Ele está pronto para te perdoar. Vamos orar? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Senhor. Obrigado porque só o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o nosso Deus é o Senhor que criou condição de fazer com que, em casos, ó Senhor, de que cada um de nós cair no pecado, não ficasse atolado no pecado, na lama, não ficasse preso no pecado, na lama, mas que reconhecesse ao Senhor, lembrasse ao Senhor e confessasse seus pecados ao Senhor, e se arrependesse do seu pecado e voltasse para o Senhor. Deus, muito obrigado por causa da tua misericórdia infinita, por causa da tua bondade, porque não é o teu desejo, ó Senhor, de permitir que cada um de nós se perca, ó Pai, mas a tua vontade é de que toda a humanidade seja salva, seja alcançada. Deus, eis-nos aqui na tua presença. Faça com que nós estejamos, ó Senhor, encaixados nos teus pensamentos, na tua palavra, nos teus mandamentos,
e cumpramos, ó Senhor, os teus mandamentos, que possa fazer com que nós permaneçamos em pé na tua presença, no teu reino, e sejamos úteis na tua obra, ó Senhor. Nos revista, ó Pai, com poder, com autoridade, com a força que provém do teu santo trono. Em nome de Jesus, em que nós pedimos, ó Pai, neste momento. Muito obrigado, nosso Deus. Muito obrigado, nosso Pai. Muito obrigado, nosso Criador. Em nome de Jesus, em que nós pedimos, ó Pai, nós te agradecemos. Sê e continua conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Minha pátria para Cristo. Hino 439. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prestado, lá formoso, é por ti o meu amor. E o meu Deus de excelsa graça te desfez em seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta